Bom, esse daqui é o Mandala Cast, né? O Mandala 7 é um projeto de ampliação da consciência a partir da escuta ativa da música. E quando a escuta ativa, ela é muito importante para que a gente possa fazer uma entrada mais digna nos fenômenos da vida. Então, despertar a escuta é canal inicial para despertar todos os sentidos. E o nosso projeto se chama Mandala 7 porque a gente fala que são 7 notas musicais e uma mandala em cada ser, um universo em cada ser. Então, como nós somos artistas profissionais, sou professora, que você sabe, cantora também, a Adri também, cantora, enorme cantora e professora, a nossa intenção é fazer um certo resgate da conexão com a essência daquilo que a gente faz como artistas. Então, o nosso trabalho é voltado para artistas e não artistas, porque, afinal de contas, todos temos o desejo de transcendência, todos temos o desejo de beleza. Então, nesse momento, através dessas conversas, nós temos percorrido os temas das 7 leis universais herméticas. A gente tomou isso como um ponto de partida para essas conversas. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito do ritmo. E aí, quando eu pensei em ritmo, eu pensei em Abiola. Porque na nossa última conversa, você, quando me falava como é que se pronunciava o seu nome, eu disse, espera, mas o Yorubá é uma língua tonal. Então, você falou assim, eu não entendo nada de música. Mentira, você fala uma língua tonal, onde cada pequena variação faz muita diferença na Faz toda percepção a do que... diferença. Então, eu queria pegar um pouco esse ponto de partida, mas antes da gente entrar em qualquer definição hermética do que significa o ritmo, eu gostaria que você nos dissesse o que você sente como ritmo. Bom, primeiro, mais uma vez, né, queria te agradecer pelo convite. É um prazer te conhecer também, Adriano. Bom, assim, quando você me convidou, eu, eu fiquei refletindo, né, sobre a questão do ritmo, como que a gente poderia, o que eu poderia dizer, né, para contribuir. E eu acho que o ritmo, assim, muita gente não percebe o quão importante ele para o desenvolvimento humano. Eu vou explicar um pouco do que eu estou querendo falar, né? Eu acho que a dificuldade que a gente encontra hoje, né, das pessoas diversificarem um pouco seu olhar, ter um olhar um pouco mais, digamos, complexo sobre a realidade, se deve um pouco à falta de ritmo. Por quê? Porque a gente vive num mundo que tem, tem que é vibração, que é energia, que é movimento o tempo inteiro. Então, quando você... Vou dar um exemplo, né? Eu até pensei esses dias sobre a música. Imagine uma música que apenas tenha os versos e não tenha os refrãos. Agora, imagina também uma música que tenha apenas os refrãos e não tem nenhum verso. Aí que entra o jogo. Se você olhar na cultura africana, por exemplo, o que nós vamos ter? Os versos que vão ser aqueles momentos chatos, né? Não chatos, mas tipo, é mais leve, é mais tranquilo. É a parte que tem um ritmo mais calmo, digamos assim. Aí vem o refrão como uma maneira de animar um pouco mais. Isso não é um acaso, né? Segue a lógica, segue o paradigma africano. Não tem como você ter apenas, digamos, uma parte. As duas coisas se misturam. Então, a gente vai ter, por exemplo, se a gente pegar o exemplo do bolo, eu gosto muito de dar toda hora.
Não é possível você fazer um bolo sem misturar os ingredientes. Então, esse momento, né, dos ingredientes misturados é o que nós vamos dizer, a gente pode chamar de desordem, né? O momento da mistura, da complexidade dessa mistura toda. E sem isso, você não tem como, no final das contas, ter um novo bolo. Então, o ritmo também segue esse padrão para a gente. Então, ao mesmo tempo que você vai ter que seguir um ritmo mais calmo, que vai te levando para o refrão, você tem que ter o refrão também. Né? Então, tipo, você tem que ter as duas coisas. A parte do verso é mais para... na verdade, o intuito do verso é levar você até o refrão. Então, entender, né, essa complexidade, entender que a vida é esse ritmo. E que não tem como a gente ter as inovações, a gente ter as coisas que a gente gosta, que a gente quer, sem passar pelos momentos dos desafios, né? Os momentos mais chatos que a gente não quer aguentar, porque a gente só quer o refrão, né? A gente só quer dançar, a gente quer o movimento, mas aí a gente cansa também do refrão. O refrão sozinho não faz a música toda, né? Vai ter... Por isso mesmo, na música clássica, em vários ritmos musicais, você vai ter sempre esse padrão, né? Onde vai ter aquele momento que é mais complicado, mas que digamos, como se fosse a apoteose, né? Mas sem a parte que vem antes, essa apoteose nem faz sentido. Imagina que você começa a música diretamente com aquela parte que todo mundo espera. Não cria toda aquela ansiedade, aquele prazer, né, de espera, de descoberta. E aí, quando vem aquele outro momento, né, de explosão de emoção, aí faz todo sentido. Então, é o ritmo. Assim, o que eu poderia dizer no primeiro momento sobre ritmo, no meu olhar, é isso. Enquanto você falava, eu pensava, Viola, na questão da tristeza e da alegria, de como, de certa forma, elas se sucedem na nossa vida, tristezas e alegrias, e nós vivemos um momento onde nos sentimos acuados, evidentemente todos nós, porque os desafios são grandes, né? Então, ao mesmo tempo, eu penso que essa compensação natural da vida, ela é um motivador da nossa fé. Quero dizer, é natural do fluxo. É natural do fluxo. Fala, Adri. Pois é, não, desculpa, eu É não para quero. falar, por Não, favor, minha senhora. não, porque como tu colocaste, então assim, realmente tem tudo a ver também com a questão, né, do Caballo, que ele coloca que o princípio do ritmo ele está acoplado à vibração e também está acoplado à lei da polaridade. Então, aquilo que tu colocaste na questão do monótono, monotonia, né, que está escrito que tudo tem um fluxo e refluxo, como a Carola colocou, sobe e desce, se manifesta por oscilações compensadas. A medida do pêndulo à direita é a mesma do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Então, tu resumiste, na verdade, toda essa necessidade que a gente precisa, e está tudo escrito, tipo assim, uma questão de avaliação, de aprofundamento, mas a gente realmente deixa na vida passar essa questão de você sempre estar na busca da felicidade, sempre estar na busca do refrão, como tu colocaste, e a gente se esquece que a parte monótona é uma preparação necessária para isso, que foi o que a Carola colocou. Então, na verdade, tu não resumiste, mas tu colocaste simplesmente de uma forma tão clara o princípio do ritmo e da polaridade, no caso, e da vibração, já colocaste logo tudo junto, porque para chegar na lei hermética do ritmo, de acordo com as leis herméticas, a gente chega lá por último praticamente. Por quê? Porque você tem que passar pela lei da vibração, a lei da polaridade, para chegar tudo nisso. Mas o ritmo da vida, ele realmente precisa de tudo isso para que ele se torne rico e que ele se torne único também, né? Porque nós não somos
apenas uma faceta, né? Nós não temos apenas um tipo de ritmo na vida do início ao fim, né? A gente não fica só na monotonia, a gente tem vários refrões, né? Como tu colocaste. Então, eu acho interessante essa tua colocação, porque ela é tão clara, ela é tão básica e, ao mesmo tempo, a gente põe uma viseira e não ouve, né? Não sente o ritmo. É uma pena. Desculpa ter atrapalhado, Carol, que você estava no seu raciocínio. Eu acho que não atrapalhou nada, eu acho que tem que ser participar mesmo. Aliás, enquanto a Adri falava, me ocorreu uma coisa. Há muito tempo atrás, há meses atrás, há muito tempo atrás, a gente está falando que nem criança, né? Você tem filho pequeno, você fala assim, há um ano atrás, quando eu era criança, eles falam assim mesmo, né? Você fez uma colocação a respeito da filosofia, né? Da religião e filosofia egípcia, como algo absolutamente africano e que domina e que, não vou dizer a palavra domina, mas que influencia, que corre no sangue de toda a filosofia mundial. Então, vamos fazer um parênteses e vocês falam um pouco, porque você está ali no Sub-Saara, né? Fala um pouco, por favor, dessa moda de ver o mundo, de estar no mundo. Então, eu vou tentar resumir de forma bem assim. Eu vou tentar resumir, porque eu falo. Não resuma. Então. Nós temos... Você é didático, não se abale. Fale o que você quiser, quanto você quiser, como você quiser. Então, bom, vamos lá. Para poder dar uma contextualização maior, é importante a gente falar primeiro sobre assim, o nascimento da humanidade. Nesse caso, ninguém contesta o fato que a humanidade tenha nascido no continente africano. Bom, só que à medida que a gente vai avançando, né, que aí vão te dizer, milhões de anos atrás, os seres humanos nasceram na África. Aí, à medida que a gente vai avançando, a maioria das pessoas perde a noção de como isso tudo se desenvolveu. E, geralmente, eu nem fico no nível do Homo sapiens, porque eu penso, bom, podem até dizer, mas o Homo sapiens era diferente da gente. Bom, a gente sabe que, hoje, a espécie humana é o que é chamada, na ciência, de Homo sapiens sapiens. Os primeiros Homo sapiens sapiens nasceram no continente africano. Os mais antigos são, pelo menos, dos crânios, né, que a gente encontra ainda hoje, que são datados. Tem um que é o homem de Kwabe, que é na Zâmbia, assim que é chamado, o homem de Broken Hill, assim que eles chamam, os pesquisadores que encontraram, e aí dataram, e a datação ao carbono 14, né, deu aproximadamente 300 mil anos que ele existiu. Tem um outro que descobriram na região do Marrocos, né, há alguns anos atrás, que é datado mais antigo ainda, de 320 mil anos. E, nesse tempo, não tinha como, primeiro, que na região, no continente africano, se a gente olhar no globo, a região do Equador é uma região, se você pegar... Vou tentar explicar de forma oral. Se você pegar uma bolha, uma bolha não, digamos uma esfera que está distante uma da outra, quanto mais você se afasta do centro dessa esfera, que é no caso da Terra, o Equador, mais você vai se distanciar, mais os círculos das esferas vão se distanciando umas às outras. De forma resumida, a região central do continente africano, assim como as regiões pertas do Equador aqui no Brasil, são quentes e extremamente quentes, porque são as regiões mais próximas do Sol aqui na Terra. Ou seja, era impossível que o ser humano sobreviva sem melanina naquela época. Ou seja, os nossos ancestrais eram pretos no continente africano, porque era uma questão, como se fosse a programação da sobrevivência da espécie humana, porque sem melanina
Não teria como, a não ser que Deus criasse um protetor solar para a gente passar na época, e não tinha, né? Então, o protetor solar que ele nos deu naquele momento foi a criação da melanina, né? E a melanina, ela aparece todos os seres humanos têm melanina, só que em proporções diferentes. A gente encontra a melanina dentro de bananas, a gente encontra em várias frutas, em vários alimentos, várias folhas. Então, é uma coisa que a gente renova todos os dias. Todos os dias. Bom, sendo assim, os nossos ancestrais, no continente africano, a não ser que a gente diga que eles ficaram só dormindo e comendo banana, eles tiveram que investigar o mundo dentro do qual eles estavam. Ou seja, vou dar alguns exemplos simples, né? No primeiro momento, a humanidade era colhedora, né? A colheita era a coisa mais evidente. Primeiro porque, assim, a gente já não tinha ainda a presença de espírito de entender que a gente podia fazer agricultura, né? Caçar e tal. E isso, de algum modo, é mais uma vez a pré-definição da sobrevivência da nossa espécie. Então, se vocês observarem, por exemplo, os alimentos, né, que eram mais, digamos, buscados, eram frutas. E essas frutas geralmente, né, as frutas que realmente alimentam bem o ser humano, vêm de árvores de grande porte. Você observar mangueira, abacateiro, né, e essas plantas costumam ser grandes, não é por acaso também, só para você ver que não tem nada por acaso nesse universo. Porque o ser humano, instintivamente, vai notar o quê, primeiro? As árvores de grande porte, as coisas que são grandes em sua volta, né? Então, esses elementos foram colocados de determinada forma, porque era uma forma de, bom, você pode não ser muito inteligente, mas você vai notar aquilo lá, né? Pelo menos. Então, você vai entender que isso é o seu alimento. Aí, nos alimentamos disso. Bom, só que com o tempo, o ser humano precisou desenvolver, né, sua inteligência para poder, digamos, mudar, né, um pouco as suas realidades. Então, a caça entra no jogo quando a gente entende que a gente pode criar armas para poder matar bichos, comer carne. A questão é, depois do colhedor, tivemos o colhedor-caçador. E o caçador, ele não fica sentado para que as coisas venham até ele. Ele vai atrás dos bichos. E quando você vai atrás dos bichos, quando a gente imagina um pouco aquela época, quando você vai atrás dos bichos, você vai precisar, em algum momento, percorrer distâncias longas. Essas distâncias longas te obrigam, de algum modo, a começar a observar os astros, porque referências terrestres para poder se localizar podem sumir. Um grande vento pode derrubar alguma árvore, alguma coisa pode acontecer e você vai acabar perdendo a referência que você tem aqui na Terra. Agora, uma estrela, a lua, os elementos que tem lá no céu são coisas que, gente, não vão sumir do dia para a noite. Então, se você começa a entender como funciona o céu, o mapa do céu, isso te ajuda a te localizar na Terra. Então, quanto mais distante do seu local de origem, mais importante se torna a mapeação do céu, digamos assim, o mapeamento do céu. Então, a astrologia, a astronomia entra em jogo por conta disso. São coisas necessárias. Por exemplo, você vai caçar os bichos. É importante você entender como é, por exemplo, a anatomia de X bicho, entender qual bicho você está caçando, como você vê as marcas das patas no chão. Então, a zoologia, a botânica, você tem que saber quais plantas você pode ou não comer. Então, você vai experimentando. Tem plantas que são venenos, tem outras que são alimentos.
Então, você vai entendendo que, caramba, essas plantas também podem servir para curar seres humanos. Então, você vai desenvolver... Então, é uma questão de lógica, da necessidade do ser humano de sobreviver neste mundo, que nasceram as diversas ciências, de forma empírica. Mas, com o tempo, se a gente imaginar, por exemplo, que nos anos 75 mil anos atrás, né, que tem uns artefatos que foram encontrados na caverna de Blombos, na África do Sul. Tem 75 mil anos. São artefatos onde a gente vê que os nossos ancestrais, naquela época, já estavam fazendo riscos de triângulos e de linhas paralelas. Se vocês observarem dentro da natureza, não tem linha paralela, não tem linha reta, não tem triângulo perfeito. Então, naquele momento, o ser humano já tinha começado a fazer uma certa abstração daquilo que ele vê na natureza. Então, por exemplo, a montanha, ela é triangular? Na abstração. Na realidade, ela não é triangular, mas ela tem um formato que a gente pode assemelhar, se a gente pensar em duas dimensões, assemelhar um triângulo. Mas ela não é triangular, ela tem um formato que, quando abstraído, vai nos dar um triângulo ou uma pirâmide, né? Então, a gente não era óbvio essa abstração. Essa abstração foi feita a partir da experiência humana e, principalmente, a partir da arte. É da arte que tudo começou, porque o ser humano, para representar um ser humano, para representar um bicho, ele começou com abstrações. E tentou, porque a gente não nasceu super artistas fazendo desenhos super bonitos em 3D, né? Então, a abstração foi um dos elementos que nos trouxe um outro olhar sobre o mundo dentro do qual a gente vive. Ou seja, são várias abstrações mescladas que dão a complexidade do mundo dentro do qual a gente vive. Então, a geometria vai explicar determinados fenômenos, a física vai explicar outros. Então, progressivamente, os nossos ancestrais foram desenvolvendo a matemática, porque tiveram que aprender a começar a contar os bichos, começar, por exemplo, o pescador vai lá, pesca os peixes, como ele vai dividir? Tem que aprender a contar. Então, isso a gente encontra artefatos que são os ossos de Xangô, que foram encontrados no Congo, né, na região de Xangô, no Congo, que são datados de 25 mil anos. São ossos de babuínos, onde já riscavam e é o que muitos pesquisadores consideram como o ancestral da calculadora. Então, eles, 25 mil anos atrás, já estavam pensando. Aí, o que acontece? Isso tudo que a gente está falando é de um período onde não tinha pessoas brancas, como se são colocadas hoje. Por quê? Recentemente, eu vi um estudo, né, de uma equipe de pesquisa da Universidade de Harvard, são paleogeneticistas, alguma coisa assim, que fizeram um estudo na região da Suécia, na parte norte da Europa, e se deram conta que as modificações genéticas que fizeram com que o ser humano passe a ter uma pele mais clara na Europa datam de menos de 8 mil anos atrás. Então, não tem como aqueles artefatos que datam de 25, 70, 300 mil anos atrás sejam de pessoas brancas, né? Se a gente for considerar o vocabulário de hoje. Bom, então, a ciência é um processo, não foi uma coisa tipo que a humanidade levantou e encontrou o milagre do conhecimento. O conhecimento é algo que tem uma história e tem uma história que só faz sentido se você levar em conta todo o processo que começa na África. Por isso que a gente não tem milagre africano de conhecimento,
só milagre grego, né? Porque o grego, ele chega por último e ele sabe tudo, assim, do nada. Mas a gente sabe que isso, na verdade, não faz sentido. Na realidade, eles aprenderam com os egípcios. E o que acontece é que o Egito Antigo, Kemet, foi uma civilização criada por africanos que vieram de dentro do continente africano. Se você observa de todo esse processo, na verdade, para chegar no Egito Antigo, o que o Egito trouxe, a grande inovação do Egito que fez a civilização egípcia ser aquilo que ela se tornou, foi que os egípcios começaram a quantificar a energia. Eles entenderam a energia num nível que até então os africanos não entendiam. Então, matemática, essas coisas, isso tudo eles já tinham em várias civilizações africanas. Mas o Egito trouxe isso a mais. E é isso que levou, né, a civilização egípcia a chegar num nível de conhecimento que, infelizmente, hoje a gente ainda perdeu muita parte dele. Porque eles já tinham chegado num nível de tecnologia que, hoje, muita gente acha que é uma coisa material, mas que não pode ser limitada a uma questão material. Tem determinadas coisas, por exemplo, se a gente for considerar na cultura africana, tem conhecimentos que você nunca vai acessar enquanto você for uma pessoa arrogante. Por quê? Porque esses conhecimentos podem ser perigosos para a humanidade. Então, antes, por isso que tem as iniciações, né, na cultura africana. Você tem que ser iniciado para receber determinados conhecimentos, porque senão você pode pegar aquela questão, né, da ciência com consciência. Não adianta você só saber fazer a ciência sem ter a ética do lado, porque tudo pode ser perigoso, dependendo de quem está usando, de quem tem acesso àquela coisa. Então, o ser humano é capaz de utilizar o urânio para fabricar bombas nucleares da mesma forma que ele é capaz de produzir centrais nucleares para fornecer energia elétrica para todo mundo. Então, o conhecimento pelo conhecimento não faz sentido nenhum. Por isso que tem que ter esse acompanhamento ético. Agora, o que aconteceu para dizer por que eu não perco mais meu tempo, né, debatendo se os egípcios eram pretos ou não, é que o professor Cheikh Anta Diop, que é um pesquisador, nem sei como eu vou definir ele, que era um homem que permeava várias áreas de conhecimento. Então, ele era historiador, era filósofo, era físico, químico, ele tinha várias formações, um grande intelectual africano, que fez o doutorado dele na Universidade da Sorbonne, em Paris, e o doutorado, né, a tese de doutorado dele, que se transformou num grande livro, super importante hoje, né, para a gente falar sobre a África, que chama Nation Negra et Culture. Traduzido seria Nações Negras e Cultura. Este livro, ele traz provas históricas a partir dos gregos e dos romanos que os egípcios antigos eram pretos. E se a gente olhar, por exemplo, o primeiro historiador do Ocidente, que é o Heródoto, o pai da história, o Heródoto dizia que os egípcios eram pretos e que eles tinham o cabelo em forma de... Sabe aquele negócio que a gente usa para abrir o vinho? Esqueci como tire-bouchon. A gente fala em francês tire-bouchon. Espiral. Isso. Que o cabelo deles era encaracolado daquela forma. Bom, só que não só o Heródoto dizia isso, como o Diodoro da Sicília e vários outros contemporâneos, né, do final do Egito Antigo, que diziam que os caras eram pretos. Bom,
Aí ele trouxe essas informações, fez uma comparação linguística entre as línguas contemporâneas do continente africano e os hieróglifos, e se deu conta das similaridades. Aí, quando ele fez esse trabalho, isso criou uma briga lá entre os pesquisadores na Europa, que não queriam reconhecer, né? Ele estava certo e tal. E aí virou uma grande briga científica. E aí, no quadro da escrita da coletânea, né, da Unesco, que é conhecida hoje, a História Geral da África, eles chamaram o Jack Antatiop para participar da escrita, né, da História Geral da África, que foi feita em vários volumes. Nossa, é uma enciclopédia aquele negócio gigantesco. E o professor Diop falou, bom, eu vou, mas antes que a gente comece a falar sobre a África contemporânea, essas questões mais recentes, a gente precisa encontrar qual é a raiz de onde a gente pode puxar o resto das informações. Para mim, é o Egito Antigo. Vocês estão dizendo que o Egito Antigo é asiático, é europeu, é isso, é aquilo, então vamos ter que encontrar um ponto de assim, a verdade no meio dessa história. E aí ele falou assim, ou é assim, ou eu não vou. Aí a Unesco, para resolver o problema, falou, bom, eu vou juntar, então, vocês todos, pesquisadores que estão brigando, né, sobre esse assunto, e vocês vão ter que fazer um grande colóquio para poder resolver a questão da origem dos egípcios antigos, tanto culturalmente quanto do fenótipo, essas coisas. Aí, em 1974, o Egito Antigo, a Unesco organizou um colóquio internacional em Cairo, e eu acho que foram durante quase uma semana de colóquio, onde o professor Cheikh Anta Diop e o professor Teofilo Obenga, que é do Congo, e mais um que é o Abdallah, só que o Abdallah ele era do Sudão e ele não estava muito do lado dos dois outros africanos. Então, eram os 3 africanos e mais 20 ou 21 pesquisadores do mundo. Franceses, alemães, ingleses, do mundo inteiro. Bom, e o que o professor Diop e o professor Benga vieram defender, porque eles eram linguistas também, é que eles primeiro tinham que provar, né, que os egípcios eram pretos e, ao mesmo tempo, provar que o idioma deles, né, a cultura linguística, mas também porque tem vários argumentos que mostram o matriarcado, por exemplo. O matriarcado não existe nas sociedades, e se existe, é bem pouco, é bem marginal na sociedade europeia. Agora, na África, é a regra. Então, como que os egípcios podiam não ser podiam ser os ancestrais dos árabes e dos europeus e o patriarcado ser tão forte na Europa e na Ásia, no Oriente Médio, sendo que os egípcios o Egito Antigo era uma sociedade matriarcal. Não faz sentido. Então, tem vários argumentos que eles levaram, né? Os testes nas múmias, eles pegaram pedacinhos das múmias de vários faraós que estão nos museus na Europa, fizeram os testes para ver a quantidade de melanina na Inglaterra, na França e em laboratórios no Senegal para verificar, e todos mostram que eles eram pretos. Bom, aí, depois disso, a questão da língua. Então, fizeram todo o colóquio e, no final, o professor Jean Devis, que era o maior detrator do professor Cheikh Anta Diop na época, é um intelectual francês. Ele foi o... Ai, gente, como que fala? Rapporteur, tipo, é o cara que faz o... Ai, gente, eu estou esquecendo da palavra, mas tipo o secretário do colóquio, o cara que vai fazer todo o registro, né? Escrever as palavras finais.
Ele termina Ele foi o escrevendo... relator. Ele foi o relator. Relator, isso, ele que foi o relator. Então, esse relator, né, o professor Jean Devis, era um detrator do professor Tecuntador. Mas a conclusão dele, isso eu posso até compartilhar com vocês, foi bem clara, que não teve nenhuma contrapartida da parte dos pesquisadores europeus contra o que os professores Diop e Ubenga vieram colocar naquele dia. E que, para a gente entender melhor a cultura e os hieróglifos, a cultura do Egito Antigo, precisamos começar a nossa pesquisa a partir das culturas contemporâneas do continente africano. E não ficar procurando fora. Por quê? São visões de mundos diferentes. A nossa visão de mundo é diferente da visão de mundo do Oriente Médio, da Ásia, da Europa. Temos coisas em comum, mas a questão é que, se você quer entender por que hoje os africanos... Vou dar alguns exemplos bem simples. Eu, por exemplo, sou Fon, eu sou da etnia Fon, né, do meu lado materno, e da etnia Yorubá, do meu lado paterno. E para a gente falar morte, a gente fala Ku. Em Yorubá, a gente fala Iku. Isso é na África, na parte oeste do continente. Você vai lá no centro do continente. No Congo, por exemplo, que é bem distante do Benin, você vai ver, quando eles vão falar de morte, vão te dizer Kufa, em Lingala. Então, o que pode explicar que nós temos raízes, a mesma raiz para o mesmo fenômeno dentro da palavra? Isso é apenas um exemplo, mas tem vários. Quando a gente vai falar Kwabo, por exemplo, em Yorubá, para dizer seja bem-vindo, é a mesma coisa em Fon, é a mesma coisa em Yorubá, é a mesma coisa em Nagô, é a mesma coisa em várias línguas na nossa região lá no Benin. E se você for lá em Gana, eles vão te falar Aquaba. Por que essa raiz Aku sempre volta? É algo que já existia no Egito. Tem determinados fenômenos que você encontra na África hoje que nada consegue te explicar a não ser uma raiz comum entre a gente. Então, não tem como nós, africanos, entendermos a história do continente africano sem levar em conta o Egito Antigo, sem levar em conta a Etiópia, né, os antigos impérios. Porque se você olhar, por exemplo, então, foram os europeus que foram construir as pirâmides da Etiópia também. Eles que construíram aquelas igrejas de Lalíbeda, que são de uma tecnologia que eles mesmos não conseguem explicar, porque aquelas igrejas foram cavadas dentro da pedra, de uma pedra que não tem como você quebrar e dizer, não, é esquisito, é como se fosse fundido assim, dentro da terra. Então, são conhecimentos que, se você olhar, por exemplo, a forma como nós sepultamos os nossos mortos, a mesma coisa. O último rei da Etiópia, o Haile Selassie, e a esposa dele foram mumificados. Em qual lugar você já viu alguém ser mumificado na Europa? Os chineses tentaram mumificar, eles não deu certo. Essas técnicas são conhecidas no continente africano. Então, como é que os etíopes conseguem mumificar seus mortos, fazer sarcófagos até hoje de pedra, que você não consegue explicar tecnologicamente como esses sarcófagos foram feitos, pelo menos não com a racionalidade cartesiana do Ocidente, que é super ancorada no material, né? Você não tem como explicar. Então, como que os sacerdotes etíopes ainda dominam as técnicas de mumificação dos reis, de criação dos sarcófagos até hoje? Isso em 1970, 74. Então, não estamos falando de algo que é distante, é recente. A Haile Selassie foi mumificado, não enterrado, né? Foi sepultado dentro de um sarcófago. Então, são coisas que mostram que, na realidade, a nossa história é completamente atrelada
a história do Egito Antigo. E hoje, quanto mais tempo passa, mais a gente entende que, para entender a África de hoje, precisamos entender essa África do passado. Agora, o Egito Antigo foi uma das grandes civilizações da antiguidade que disseminou esse conhecimento no mundo. Quando o Egito foi destruído, vários dos africanos, né, do Egito voltaram para dentro do continente, mas também vários foram para fora, para a Europa, para a Ásia. Então, muitos desses conhecimentos, porque no Egito, quem tinha, digamos, esse papel, né, de desenvolvimento do conhecimento eram, ao mesmo tempo, sacerdotes. Né? Então, é igual hoje. Na cultura africana, a ciência nunca foi oposta à espiritualidade. Na verdade, são coisas que são completamente mescladas. Por isso que, para o africano de hoje, entender a ciência dos seus ancestrais, entender a filosofia dos seus ancestrais, ele não pode se distanciar da espiritualidade africana, ainda que ele não seja religiosamente dessa espiritualidade. Para ele entender, ele vai ter que estudar os mitos, vai ter que estudar os contos, vai ter que estudar as lendas, porque é dentro dessas lendas, desses mitos, que a gente vai ter a visão de mundo e a ciência africana. Isso, quanto mais tempo passa, mais eu vou cavando nesse sentido também, vou percebendo o tanto que é diferente. Viola, me chama muita atenção isso que você fala, né? Porque a gente está aqui falando, e eu acho que é um dos propósitos do nosso próprio movimento aqui no Mandala, que é entender que tecnicamente é muito bom que a gente faça a expressão técnica e o bem-fazer técnico, ele está subordinado a um desenvolvimento ético e espiritual. A gente tem às vezes a impressão aqui na nossa ocidentalidade de que a espiritualidade é uma coisa dos doentes que estão do outro lado de um mundo que não é o nosso. O que você nos apresenta é justamente, não, para que você tenha a habilitação para acessar determinado conhecimento e fazer dele bom uso, e expressar, assim, a beleza da natureza, e expressar a vida, e expressar não o fenômeno da destruição, você precisa se habilitar. Uma vez que, talvez reconhecendo, a Biola, que a nossa raça é relativamente jovem, a espécie humana é jovem, então ela não tem um domínio absoluto de suas faculdades. Então, nós estamos sempre à beira da loucura ou da desarticulação. Então, eu suponho que essa ideia do templo como um templo de conhecimento, ela seja necessária. E pensando aqui, por exemplo, nas universidades da Idade Média que nascem no coração dos mosteiros, ainda é uma herança disso. Isso, ainda tem essa herança. Exatamente. Exatamente. É a mesma coisa. Porque, assim, hoje, quando a história do Ocidente é contada, o que é contado é que teve uma ruptura na França, né? A Revolução Francesa, que acabou com a igreja, e aí a democracia, as instituições republicanas, e aí falam como se a igreja fosse apenas fonte de ignorância e digamos, de obscurantismo. Sendo que é desta igreja que eles foram buscar os conhecimentos para poder retomar com o iluminismo e criar os conhecimentos científicos que vieram pela frente. Então, essa noção de que a religião é contra a ciência é uma noção que é muito recente. E é importante a gente entender, fazer uma certa separação, sim, mas a questão é, a lógica religiosa do Ocidente não é bem a mesma lógica que nós temos na cultura. A espiritualidade, vou te dar um exemplo, se o que você está dizendo sobre Deus não é condizente com a ciência, é você que está mentindo. Não é Deus que está mentindo. Não é. Então, se o que você diz sobre Deus, sobre a criação, sobre o Criador, sobre o Espírito, isso for contra, se você não consegue provar isso cientificamente, com uma lógica científica, isso não. Então, é você que está mentindo, não é a ciência que está mentindo, nem Deus que não existe. É você que simplesmente não tem argumento para poder provar o que você está dizendo. Ou seja, a ciência não é contra a espiritualidade, não é contra a existência de um Deus, digamos
E quando digo Deus, o que eu estou querendo dizer é, primeiro, tem muita gente no Ocidente hoje que vão te dizer, bom, eu sou agnóstico, sou... tem uma outra palavra das pessoas que não acreditam que Deus existe. Mas a questão que eu sempre coloco é, qual é a sua definição de Deus, desse Deus no qual você não acredita? Porque dependendo da concepção que você tem de Deus, aí você pode ou não acreditar em Deus. Agora, se eu disser para você que, vou dar uma pequena definição de como nós enxergamos Deus na cultura africana. E, digamos, se eu for fazer uma definição bem resumida, é a parcela e, ao mesmo tempo, a totalidade de tudo que existe no universo. Agora me diz que você não acredita que existe Deus. Então você vai dizer que não existe parcela, não existe totalidade. Mas também, Que maravilha, Adri, fala, pega essa bola. Pois é, mas a gente justamente escolheu essa temática das leis herméticas, por quê? Porque o tudo está em todo e o todo está no tudo. Então, tipo assim, tu não tens como te desfazer disso se tu estás no meio de tudo isso, gente. É exatamente isso. Tá dentro. Não, e o Abiola acaba de provar por A mais B que, assim, veja, eu suponho que você nunca tenha estudado as leis herméticas. Se são leis egípcias, e você hoje aprendeu de seu pai e de sua mãe, isso são sinal de que você está vivo hoje. Pois é. Na verdade, eu acho que essa questão da separação, né, é que a gente sempre faz de ciência, religião, Ocidente, Oriente, esse continente, esse tipo, tudo, toda essa separação é que te leva ao nada. Porque, assim, no fundo de tudo, você é apenas um microcosmo dentro de um macrocosmos inteiro. E que, assim, não tem como você se desfazer disso e muito, muito menos crescer, né? Que eu acho que a questão mais complicada é essa, né? Crescer também como agente dentro desse mundo. Você não tem como crescer se você caminhar sozinho. E é por isso que, como tu colocas, né? A questão do ponto, você não pode se desvencilhar desse ponto para poder fazer o estudo das crenças, o estudo de onde tudo veio, de onde tudo foi se desenvolvendo, de onde foi se desenvolvendo a mandala, né? Então, assim, não sei, eu acho que tudo converge realmente para tanta sabedoria que tu estás nos colocando, e nas próprias leis herméticas a gente coloca que também tem essa questão da cabala hermetista, né? Que ela vem dos trimegistos. Então, no caso, era a sabedoria egípcia, né? Como tu colocaste, ele apenas sistematizou, os egípcios sistematizaram esse conhecimento que já havia. Isso tudo você tem que realmente começar do ponto. O problema é que a maioria de nós, hoje em dia, a gente começa sempre de fora para dentro, né? Do macro para o micro. Então é muito complicado. A gente se perde no caminho porque você nunca vai crescer se você um feto, com exceção daquela do Benjamin Button, né? Que é aquela doença que você começa você nasce velho e vai retrocedendo. Nós começamos do feto, né? Do feto é que ele vai crescendo. E esse feto do mundo, né? Essa coisa da raiz do mundo que você coloca é realmente fantástica. Não, olha, eu te agradeço muito, realmente. Eu estou assim super feliz, aprendendo horrores. Mas, Adriola, agora eu preciso puxar um assunto muito importante, porque eu sei que a Adri tem a hora para ir para o teatro e eu queria muito falar sobre esse assunto, com a Adri presente. Você agora, nesse momento, está fundando com o Eli, não é isso? Uma rede social. E essa rede social, eu gostaria que você falasse do que você imagina para a fundação dessa rede social. Fala, por favor. Então, essa questão, né, essa rede social, a ideia que estava por trás dela era que, bom, primeiro, a gente observa hoje as redes sociais que estão no mercado, o Instagram, TikTok. Aí o TikTok veio como a alternativa, a inovação, que está fazendo o Instagram cada vez mais esvaziar os seus princípios para poder estar em concorrência com o TikTok. Se você olhar, por exemplo, em algum momento, talvez isso tenha mudado agora, mas em algum momento, aliás, eu acho que ainda continua. A gente está tendo cada vez mais essa redução do tempo e da qualidade daquilo que é passado. No Instagram,
o Reels veio como a grande inovação que vai concorrenciar ao TikTok, sendo que quem, por exemplo, produzia, escrevendo textos, fazendo vídeos mais longos para explicar bem o que se trata, hoje está sendo praticamente obrigado a, então, como que eu posso dizer, reduzir tanto, né, a qualidade do que está fazendo para poder se adaptar, se adequar a essa novidade do Reels, porque é assim que você vai ter visibilidade, vai ter isso. Bom, eu nunca mudei porque, sinceramente, eu não acho que eu tenha que me adaptar ao algoritmo. O algoritmo tem que se adaptar a mim. Então, eu continuo escrevendo esses meus textos de boa, sem me preocupar se vai ter alcance, não tem alcance. O problema é que eu quero compartilhar o que eu tenho o meu coração com outras pessoas. Então, eu vou, escrevo, publico, se der, tá bom. Se não deu, problema do algoritmo. Não deu. E aí a gente decidiu que, bom, precisamos criar a nossa rede social. Por quê? No meio do ano, teve uma greve dos TikTokers pretos nos Estados Unidos. Aí eu falei, cara, não é possível. Não é possível que não tenha um milionário, um empreendedor preto nesse planeta para fazer uma rede social para os pretos pararem de ficar fazendo esse tipo de coisa. Porque, assim, o TikTok, ele está fazendo o que sempre foi feito dentro do sistema racista. Então, isso não é novidade nenhuma. Mas a ideia não era, bom, vamos criar uma alternativa ao TikTok e ao Instagram para pessoas pretas. Na verdade, a gente pensou, vamos fazer uma rede social com base nos princípios africanos. Por isso que a gente, primeiro, pensou a questão dos posts áudios, por exemplo. Porque a questão da oralidade, hoje, não sei se vocês já notaram isso, mas, aliás, eu acho que vocês notaram, deve ser por isso que vocês estão fazendo o que estão fazendo, é que as pessoas têm problemas com a sua voz, com o poder da sua fala. Né? Sendo que isso, na cultura africana, é uma coisa básica. Tipo, o ser humano, uma das características que diferencia o ser humano dos restos dos bichos, né, dos outros reinos que existem, né, na natureza, é o poder da fala. E, aliás, é a partir do poder da fala que, na cultura iorubá, por exemplo, né, o ser supremo, que é o Olodumare, cria o universo. Né? Quando ele cria as cabaças da existência, é a partir da palavra, que a gente fala em Yorubá de Oro. Então, essa noção da palavra, né, que cria a vibração e cria o mundo, isso existe dentro das nossas culturas, tanto na cultura e outras culturas. Por isso tudo, né, se você for ver no Egito também, tem essas concepções. Então, o ser humano, para mim, eu não acho que as pessoas sejam tímidas. Não acho que exista ser humano tímido. Eu acho que tem pessoas que silenciam o seu poder de fala, que silenciam e que são silenciadas, que precisam reativar essa força para poder realizar as coisas que precisam fazer. Então, silenciar o ser humano, ou ele se silenciar, ele está se fazendo mal, está destruindo sua potência. Então, a oralidade, para a gente, nossa, um dos seus maiores poderes. O ser humano tem que exercitar a sua fala. Então, a gente pensou, vamos botar lá. Aí, comentários. Como durante o ano as pessoas ficaram enchendo o nosso saco, tem muita gente que ficava me perturbando, ficava fazendo comentários, me xingando no Instagram e tal. A gente pensou, vamos fazer comentários áudio. Porque é mais fácil você é mais fácil você xingar os outros escrevendo e depois pode apagar o que você escreveu do que você falando para poder xingar os outros, né? Aí, vamos botar lá, comentário áudio. E aí, assim, foi uma coisa completamente intuitiva e a gente pensou como uma alternativa. Claro que tipo, ela é muito recente, começamos agora,
nem temos os aplicativos instaláveis no telefone, por enquanto é uma aplicação web, né? Mas está sendo uma experiência incrível, assim, poder ver como a gente pode, de fato, criar as coisas com base nos nossos próprios princípios e não simplesmente porque a gente podia fazer um Instagram bis, mas nós não fizemos um Instagram bis. Nos inspiramos do Instagram, do Facebook, tudo, mas, por exemplo, por que a gente não tem essa questão do scroll, né, que você vai puxando para cima os posts? Isso tudo foi pensado para manter as pessoas conectadas no Instagram. Tipo, isso tudo facilita você ficar viciado, digamos assim. Por quê? Porque você está aí, quando você desenrola uma vez, passam lá 2, 3, algum post vai te interessar. E o nosso objetivo não é viciar as pessoas, é a gente fazer de Sankofa uma plataforma que, com o tempo, seja algo não viciante, mas que chame as pessoas pelo afeto, pela vontade de estar naquele espaço virtual, e não com uma dinâmica mais... a gente está presa mais pela qualidade do que pela quantidade. O objetivo... Como que chama, Viola? Para o pessoal que se inscrever. Para fazer a propaganda. Chama Sankofa, para se conectar, isso. Bom, em português vamos dizer Sankofa, né? Porque a gente que fala Sankofa. Sankofa. Mas isso. S-A-N-K-O-F-A. Bom, agora para ir no site, né? Sankofa, aí você vai colocar. Eu vou falar tudo. SANKOFAPP.com. Isso. Ótimo. Depois a Carol, que é maravilhosa, ela vai colocar embaixo, né? Na hora de colocar no YouTube, logicamente. Ou então lá no Spotify, a gente vai .com. Vamos colocar, é importante. Lógico. PP, B de bola e P de pato. Não, P de pato, 2 vezes. Tipo aplicativo. App. Ok. HP. App.com. Yeah. Então, sankofa.app.com. Isso. Espera, eu acho que eu digitei. Aí é só fazer a inscrição, criar a sua... eu acho... porque não tem o A antes do PP. Sankofa PP. Isso. sankofapp.com. Claro. Não, é excelente. Eu fico muito... É incrível, porque, na verdade, o que tu colocaste também se identifica muito com as conversas e com o trabalho que eu comecei com a Carol. A gente começou já há alguns meses, né? Claro que os nossos objetivos eram outros, mas a forma é isso aí mesmo. Porque, assim, a gente sabe o quanto é complicado hoje em dia essas ferramentas que não justificam os conteúdos, né? A gente até conversou sobre isso da vez passada, e é o que tu estás falando. Por que você vai diluir todo um conteúdo que é tão profundo? Você vai diluir por causa do algoritmo, né? Que na verdade ele deveria se adaptar ao que está sendo apresentado e não o contrário. Então a gente coloca o nosso conteúdo e a profundidade desse conteúdo de uma forma rasa, de uma forma superficial, para que possa atingir uma maioria do público. Porém, esse público ele não vai ter realmente o melhor do que você pode apresentar. E aí que é o problema. Então, assim, eu acho que isso é uma rede e isso é um caminho também que a gente precisa percorrer dentro do mundo virtual, que é muito necessária, porque já existe, logicamente, em várias áreas, mas a gente precisa também se unir dentro dessa proposta macro de aprofundar os temas, né? Não porque é uma rede social, uma ferramenta, a gente vai tem que utilizar dentro daqueles moldes e não se aprofunda e vai levando, e o que vai acontecendo? Isso que tu estás
falando da oralidade, é fantástico, porque isso é realmente comprovado cientificamente, né? Que quando você escreve, você coloca uma carga de informações no qual o receptor, ele não recebe da mesma forma quando ele ouve a tua voz. Porque quando ele te ouve, ele recebe de uma forma interna, internaliza de uma forma muito mais profunda do que quando ele lê. Né? Porque a leitura ela precisa de várias etapas, né? E essa etapa no qual você internaliza, ela é uma etapa de muita concentração, que é algo que a gente não vê, logicamente, na maioria das redes sociais, né? Porque é só passar o dedo, né? Vai passando o dedo e vai levando, vai levando. Então, os posts, eles continuam sendo muito mais rasos, o tempo que nós temos para apresentá-lo muito mais raso, diga-se TikTok, porque, pelo amor de Deus, tipo assim, se você vai colocar um tema que precisa, sei lá, de 5 minutos para falar, 4 que seja. Não, você tem até uma sketch agora do Porta dos Fundos com o Caetano, que é muito interessante sobre isso, né? O Caetano fez um novo LP, eu ri muito, porque fala exatamente disso. Eles começam a criticar o Gregor e o outro rapaz do Porta dos Fundos, exatamente. Não, você tem que estar no TikTok, você tem que tirar essa temática. Não, vamos mudar isso. Você tem que colocar 30 segundos. Aí o Caetano fica assim, como assim 30 segundos? A música tem que ter 3 minutos, ela é a composição. Não, mas o que a gente precisa é só 30 segundos. E já é uma crítica muito, se você for avaliar, uma crítica muito profunda em relação ao que tu estás falando. Porque a gente vai levando... eu sempre falo para a Carol, olha, as nossas entrevistas, realmente, pelo amor de Deus, nossas conversas, tudo de 1h30, e aí vai. Eu sei que é difícil num mundo que nós estamos muito mais acostumados a correr da informação, a correr do olho no olho, a correr da conversa. Por quê? Porque a gente não tem tempo. Aí vem a questão do ritmo, né? Em que ritmo está a tua vida, que você não tem o tempo de parar e simplesmente se concentrar, se focar naquilo que está sendo dito naquele momento, e você vai passando a informação. Então, o que é que fica para ti? E isso vai nos deixando também muito mais superficiais, né? Em todas as áreas, porque a gente não vai aproveitando realmente o que a vida vai nos oferecendo no caminho, porque a gente só vai correndo por esse caminho, a gente nunca põe o pé, né? Põe o pé e dá uma pisada nesse caminho. Olha, ok, a minha pegada é aqui, ok, agora eu seguro na tua mão, ok, vamos continuar o caminho, mas eu acho que não é uma outra perspectiva, é uma perspectiva que sempre houve, mas que nós estamos sendo obrigados, nós estamos nos deixando levar, né, pela lei virtual, digamos assim, das ferramentas, né, que estão justificando os conteúdos muito mais superficiais do que nós poderíamos apresentar. Então, eu acho que realmente a gente tem que fortificar essa rede, né? Tem que fortificar, né, a rede social que tu estás criando, o que a gente tem, outras plataformas também, que nós possamos nos aprofundarmos também nas coisas que a gente apresenta, porque todo mundo tem algo a dizer, tem algo a apresentar. Só que você nem sempre, por exemplo, no caso da Adriane, o poder de concisão não é uma coisa que eu tenha de natureza. Eu falo pra caramba também, ela sabe, coitada, ela me aguenta, né? Mas, assim, esse poder de concisão não é para todo mundo. Mas não quer dizer que a pessoa não tenha o que falar. Então, essa história do comentário que tu colocaste, né? Essa criação desse comentário auditivo, né? É muito bom, porque às vezes muitas coisas que a gente se expressa na hora de falar, a gente não tem essa aptidão da escrita, nem todo mundo tem a aptidão da escrita. Também tem isso, né? Por uma série de questões, né? Nem toda literatura é escrita, a gente confunde às vezes literatura com palavra escrita. A literatura é toda essa projeção da imaginação humana. Isso. Né? Então, as culturas africanas, de uma forma geral, eu suponho que sejam subestimadas porque não são escritas, não documentadas. Mas isso não significa que haja todo um corpo de literatura próprio, né? É muito interessante esse conceito da palavra escrita, porque ela, historicamente, tende... a palavra ela é escrita quando ela começa a se esgarçar e se perder como força de transmissão oral. Quando há a perda desse conteúdo, há o desejo de se anotar e de se registrar aquilo. Isso é um fenômeno que ocorre mundo afora, nas grandes culturas. Se a cultura oral ainda é tão viva entre os povos da Pan-África, isso é um sintoma de que está vivo. Isso é um sintoma de que não está se perdendo, eu suponho. O que você diz, Adriano? É interessante isso que você colocou, porque se você olhar, por exemplo, qual era a concepção
dos nossos ancestrais no Egito Antigo sobre a escrita, os hieróglifos, as línguas deles eram os Meduneté. Meduneté são palavras sagradas. As palavras, elas começam aqui, não na escrita. Então, a representação gráfica do que é verbalizado, que é a escrita dos nossos ancestrais. Então, a escrita vem depois como forma de, digamos, representar de forma gráfica e imortalizar na pedra, digamos, o que é dito. Mas ela não é o ponto de partida. A palavra, a voz, o ser humano é o poder. É aí que começa. Depois, a escrita vem como um elemento importante de registro também, que é importante, obviamente. Mas nas nossas culturas, usar a oralidade também contribui para você poder trabalhar a sua memória. Não é uma questão apenas de que a gente não tinha acesso à escrita. Tem muitas civilizações africanas da Idade Média que já tinham escrita. Tem várias. Até a cultura iorubá tem, só que são escritas secretas. Não eram popularizadas ainda. Por isso que, quando o europeu vem, né, e aí a escrita é difundida, essas escritas continuam escondidas, mas isso não quer dizer que não tinha. Tinha. Agora, a gente também tem, se você olhar, por exemplo, o que chamam de griot, os griots não são... Assim, primeiro que a palavra está errada. Isso são os portugueses que chamavam eles de griot. Mas os griots são, digamos, os caras que... Era uma... Como que eu posso definir isso? É um grupo social, né? Porque na cultura africana tinha os clãs, se a gente pode chamar assim. Aí tem o clã dos griots, que vão ser os contadores da história do povo. E aí, para poder passar essa história de tempos em tempos, eles o fazem de forma lúdica, com música. Então, a música, né, o canto, vai ser utilizado como forma de transmissão desse conhecimento histórico, social. Vão contar, por exemplo, as aventuras épicas de tal rei, o que a gente chama em Yorubá, por exemplo, de Oriki. Oriki de tal rei vai ser cantado e todo mundo, assim, não todo mundo, quem domina isso são pessoas que são treinadas a vida inteira para saber, né, essas histórias e que são chamadas de tempos em tempos para contar para toda a sociedade. Então, dizer simplesmente, mas se a história da África não foi escrita, quer dizer que tem muita coisa que a gente não tem referências para poder dizer as coisas, né? Mas a história da África escrita pelos europeus tem muitas mentiras. Ela é escrita, mas ela é mentirosa. Então, não é o fato de escrever que faz com que uma coisa seja necessariamente justa. É uma questão de concepção, né? Então, a oralidade, eu acho que, para você ter uma ideia, essa questão vai muito longe, porque a palavra, né, para a gente, vai é o que demonstra a sua humanidade. Assim, vai além da voz, né? Por exemplo, se você deu a sua palavra, respeite a sua palavra. Se você não respeita a sua palavra, então você está deturpando o poder que te faz especial dentro da humanidade. Então, a honestidade, por exemplo, não é uma escolha para a gente. É uma questão de lógica. Se você não é capaz de respeitar a sua palavra, quer dizer que você não merece ser humano, digamos assim. Então, a questão de... por exemplo, hoje a gente é obrigado a ter que assinar os documentos, tem que isso, tem que aquilo. Por quê? Porque
quanto mais tempo passa, mais desonestas as pessoas estão ficando. E aí é melhor você ter algum documento assinado, porque senão a pessoa jura que ela nunca disse uma coisa que ela sabe muito bem que disse, o que não faz sentido para a gente. Então, isso, por exemplo, é uma das coisas que fez com que, na Idade Média, o continente africano sucumbiu à Europa, porque os nossos ancestrais tinham uma concepção, por exemplo, da palavra, que eles não imaginavam que um ser humano podia utilizar de trapaça para poder dominar. Porque, tipo, beleza, a gente pode uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, isso é uma coisa. Agora, dar a sua palavra que você vai fazer X coisa, e você não fazer isso, para poder enganar os outros, é o tipo de coisa que não fazia sentido. E isso que eu estou falando, até recentemente, para vocês terem uma ideia, lá no Benin, uma das aldeias, né, que mais demorou para chegar, né, no sistema capitalista, que chama Banté. As pessoas podiam comprar, assim, as pessoas deixavam os produtos que queriam vender na beira da rodovia para outras pessoas comprarem e deixarem o dinheiro lá. Então, essa questão, isso, tipo, para dizer o quê? Tem gente que hoje vê o mundo como ele é e acha isso. Eu vou dar um exemplo rapidinho para vocês, para ser bem didático. Né? Meu amigo, não costuma utilizar, é que, por exemplo, vamos supor que você que a gente fosse insectos que vivem só, por exemplo, 5 horas. Tipo, eles nascem e morrem em 5 horas. Se um inseto nascer agora, nesse momento, e que ele vai levar 5 horas para morrer, ele vai ficar até 15 horas e meia, mais ou menos. Ou seja, ele vai conhecer um mundo onde só tem luz do sol. Então, se alguém chegar e falar para ele que existe a noite, ele vai dizer, não, não existe a noite. Eu só conheço o dia. Bom, esse mesmo inseto, ele vai contar para a sua descendência que só existe um dia, e que num dia é tudo lindo, é tudo bonitinho, é isso, é aquilo. Só que de 15 horas, digamos, de 16 horas até as 21 horas, já veio a noite. Ou seja, a descendência dela, desse insecto, vai ser surpreendida pela noite. É a mesma coisa que acontece hoje. A humanidade de hoje é como se ela estivesse vivendo na noite e o dia está chegando. E algumas pessoas dizem, cara, o dia está chegando. E outras dizem, é mentira, só existe a noite. Ou seja, um mundo onde só tem violência, só tem destruição, um mundo do jeito que o conhecemos hoje, não é o único mundo que existe. Existe um outro mundo. Existe um mundo que já foi muito melhor que o que nós conhecemos hoje. E parece utópico achar que o mundo vai mudar, mas a realidade é que isso tudo está ligado também com os astros, está ligado com vários fatores que vão além de cada um de nós separados. Então, essa busca de consciência cada vez mais forte é natural, é humana, e faz parte de toda uma história que está se construindo naturalmente. O dia está chegando, isso aí, quer queiramos ou não, o dia vai chegar. Né? E na verdade, já está nascendo o sol. Né? E a humanidade precisa entender que o que acontece à noite tem suas regras, que a gente não pode contrariar, da mesma forma que tem regras do dia que não tem como contrariar. E quando o dia está chegando, o que a gente diz para as pessoas, o que a gente pode fazer é o quê? Apaga as luzes, porque você vai gastar energia à toa. Você não precisa, o sol está chegando, tudo vai ficar melhor, não vai precisar ficar gastando seu dinheiro para pagar energia, aproveita o dia. Né?
Então, dia é feito para a gente trabalhar, para a gente sair, para a gente ter um lazer, né? Então, é entender que buscar essa consciência que nós estamos correndo atrás, é entender também que o mundo precisa mudar e que nós temos o nosso papel a jogar dentro dessa. E não achar que, nossa, mas é utópico, não vai mudar. Porque, gente, mas se ninguém fizer nada, nada vai mudar mesmo. Né? Então, cada um tem que trazer o seu. Eu acho que eu extrapolei um pouco, mas. De jeito nenhum, extrapolou nada. Maravilhoso, maravilhoso. Extrapolou nada, menino. Mas tá corretíssimo. Adri, a Viola agora é nosso cliente preferencial. A gente quer sempre conversar com ele. Eu estou à disposição, gente. Assim, eu gostei muito de conversar com sabedoria que você tem. Isso é maravilhoso, realmente. Realmente é como se a gente tivesse a possibilidade de voltar nos nossos séculos da nossa própria história pessoal e ter contato com um ancestral que explica as coisas para a gente. E você sabe, Viola, quantas vezes enquanto você falava eu pensava que lindo, porque eu também recebi as minhas histórias dos meus avós. É um hábito que existe na minha família, uma família de não letrados, então a gente recebe as nossas histórias, onde contam para a gente quem foi nosso avô, bisavô, o que fez, como fez, por que fez. Então, foi para mim uma viagem muito emocionante, e eu suponho que para as pessoas que nos escutarem vai ser também um pouco, não? Com certeza, essa coisa de voltar, né? De voltar à sua origem, né? Partir de um ponto é tão importante. Quando tu falaste a questão da oralidade, igual realmente. Quando a gente conversa sobre a importância da voz, né? Não só a questão performática, não. A questão de você poder trabalhar o poder da sua voz. O que tu colocaste foi exatamente isso. O poder da oralidade, de você poder expor o seu pensamento, o que você poder verbalizar a tua essência. Isso é tão importante. E a gente, justamente pelo tempo, pela correria, por toda a questão do mundo virtual, que ele é maravilhoso também, porque senão não poderíamos estar aqui nos encontrando, né, em 3 lugares tão diferentes. Em 3 lugares diferentes no continente, mas está tudo bem. É fantástico. A ferramenta, ela não pode, de forma nenhuma, substituir o conteúdo. Ela tem que ser utilizada para ele, em favor dele. Então, essa oralidade, toda essa questão que tu colocaste, de que eu só pensei na questão das minhas origens, né, indígenas, e o pajé, quando um pajé morre praticamente uma cultura inteira, porque ele que verbalizava toda a história. Quando você vê hoje em dia já existe essa sistematização, né, porque os indígenas mais jovens, eles já se apropriaram da linguagem escrita, para que pudessem colocar toda a sua história, digamos assim, traduzida para a gente que não tem esse acesso direto, que deveríamos ter, logicamente, né? Mas que o europeu veio e aboliu tudo e substituiu por uma outra vertente, né? Então a gente perdeu isso. Então essa geração, e o que a gente está fazendo aqui, essa coisa de sistematizar, de mostrar que existe outro caminho, que já tem o caminho, já está feito há muito tempo. Isso é uma coisa meio lógica. Tu colocaste verbalizaste toda a cronometragem da história, né? De uma forma muito sábia. E assim, eu realmente só posso te agradecer de coração, realmente, por estar conosco, por poder colocar tanta sabedoria, assim, de uma forma tão maravilhosa. Olha, eu sou jardineira e, com muito orgulho, adoro o jardim. E acredito que a planta, quando você remove a raiz, quando você a desenraiza, mesmo que ela esteja viçosa, ela vai morrer. Então, o enraizamento é vida. O enraizamento nos permite entender de onde vem a nossa nutrição. Entender, na verdade, não aqui, mas assim, o nosso sistema é alimentado com o enraizamento. Inclusive, esse é um dos propósitos da nossa união aqui, né, Adriane? É através da música, usar a música como uma ferramenta preferencial, porque é o que nós temos na nossa prática, como fator de reunião com essa raiz da terra, com a força da terra, que fala através da nossa potência da voz, e tendo a consciência que a gente tem como professoras e artistas, que a potência é de todos, ela não é de selecionados, todos têm a sua voz e essa voz deve soar. Então, nossa,
Eu queria só acrescentar uma última pequena coisa como bônus, digamos, né, para os ouvintes de vocês, que a gente fala, assim, a gente fala tanto sobre ritmo, né, e o ser humano, nos primeiros momentos da sua vida, o ritmo já se instala na sua vida, com o coração. É um dos primeiros, se não o primeiro órgão do ser humano. E a gente toma o ritmo, esse ritmo do nosso coração começa a bater no primeiro momento e segue o seu ritmo até independente da gente, independente da nossa mente, independente da nossa consciência. O coração, ele é o cara que manda, né? E quando ele perde o ritmo, por isso que a gente a gente vai ter morte cerebral, mas ninguém escuta falar de morte cardíaca. Morte cardíaca é morte, você morreu. Agora, morte cerebral, o coração ainda está batendo, né? O ritmo continua presente, mas você só não está mais consciente. Então, a paciência, o tempo, pegar o tempo para a gente ouvir esse ritmo no nosso coração, porque quando você está falando, você não escuta o seu coração. Quando você está agitado, você não escuta o seu coração. Você só vai ouvir o seu coração de fato quando você está calmo e ouvindo. E esse ritmo frenético dentro do qual a gente vive faz muito mal para a grande maioria, porque não escutamos o coração. Ouve a nossa intenção, sendo que é o caminho, pelo menos na visão africana, que vai permitir que você realizar o que precisa ser, o que você precisa realizar. Então, é muito importante ouvir seguir esse ritmo, porque, como a gente diz, em som, por exemplo, né, quando a gente vai falar sobre inteligência, para a gente, o pensar vem do coração, não da mente. A gente fala aí. Só que é o coração imaterial. E, ao mesmo tempo, né, que a gente vai ter o coração material, que é chamado rum, que é, ao mesmo tempo, a mesma palavra, né, designa o tambor, o ritmo. Nós temos o coração invisível, que é aí, que é essa concepção, como que eu posso dizer, imaterial, que parece muito, como que eu posso colocar isso? Parece muito abstrata, mas que é real. E, infelizmente, as pessoas não escutam hoje, porque a visão cartesiana nos dá essa impressão que quando você acredita em algo que você não pode pegar e tocar assim, porque, nossa, coração invisível, cadê? Eu posso tocar? Tipo, como eu não posso tocar, isso quer dizer que isso não existe, né? E toda hora a gente vai recebendo sinais do nosso coração, através das nossas intuições, através de várias coisas que o nosso corpo vai mostrar para poder evitar determinados problemas. Então, o ritmo do seu coração, se você não estiver em concordância com o ritmo, se quiser se adequar apenas ao que tem fora, que vem, porque a mente, ela é como essa antena que nos conecta com o mundo exterior, né? Quem filtra é o coração. E se você não escuta o coração, você vai fazer tudo em função do que tem fora de você e não em função do que vem de dentro. Ou seja, o ritmo, o melhor ritmo da sua vida é o ritmo que vem do seu coração. Então, é isso, gente. Eu acho que eu tinha que compartilhar isso aí com vocês, porque é muito importante.
Estou sem palavras. Estou sem palavras. Ai, olha, eu não tenho mais o que falar. A gente só tem realmente a agradecer tanta sabedoria e tanta simplicidade. E essa é a sabedoria realmente original, é a sabedoria que a gente necessita. É a sabedoria com simplicidade, falando diretamente ao coração. Então, realmente, me emocionaste. Muitíssimo obrigada, de verdade, de verdade. A Biola Candé, e aí... A Biola Candé, e aí, Adriane Queiroz e Carolina Faria, este foi o Mandala Cast de novembro de 2021. Você que nos escutou, que seja muito bem-vinda, bem-vindo. Que bom que estamos juntos mais uma vez. Eu espero que você tenha lavado uma boa louça, lavar banheiro, arrumar armário. É ótimo ouvindo essas conversas compridas. E a cada mês a gente lança uma conversa comprida assim. A Biola é nosso cliente preferencial. Você se prepare que você vai voltar, viu? Vai voltar, menino, vai voltar. Com certeza. Encher a paciência de novo. Por favor, cadastre-se no sankofa.app.com. Sankofa App é uma coisa muito importante. Eu acho que você está começando como um ponto que faz uma grande mandala. Eu acho que você está começando alguma coisa que se opõe ao estado de apatia que induz ao scroll, a rolagem. Você vai ao conteúdo, ao significado e à potência da alma. É usar a tecnologia para fazer a vida. Você falou uma coisa muito bonita essa semana, eu quero deixar essa última palavra para finalizar. Na rede social, no Instagram, você falou essa semana que nós tendemos a achar que a vida é tão importante quanto a morte. Isso não é verdade. A vida está acima da morte. Que lindo. É um fenômeno acima, porque ela vibra num lugar diferente. É muito interessante, porque o pêndulo, a gente às vezes acha que o pêndulo é uma coisa só, mas não, existe um pêndulo acima e a vida está acima. Então, acho que usar a rede social é colocar esse pêndulo para vibrar numa outra. Usar o Sankofa como uma rede social ou tecnologia é pegar esse pêndulo e fazer com que ele suba, e não cada vez mais vai descendo e afundando as pessoas em um mal-estar, em uma aflição que pode conduzir à autodestruição e à morte. Então, eu acho que Muito obrigada, Biola, porque você existe. Obrigada aos deuses, porque você veio estudar no Brasil e aprendeu português para a gente conversar. E não é, menino? Isso porque eu não queria ficar, não. Mas hoje eu vejo que eu tinha que estar mesmo. Você é muito importante. Conhecer vocês, você foi mandado. Quem quer que tenha mandado você, que foi muito bem-vindo. Lá em cima, alguém mandou você para o Brasil. Acho ótimo. Isso você quer saber onde está o destino das coisas. Muito bem. Deixa vocês um beijo. Eu agradeço muito mais uma vez. Obrigada, de coração. E até a próxima, viu? Até a próxima. Com certeza. Tudo de bom, muito axé para ti, viu? Axé na luz, viu? Tchau, meu filho. Até a próxima. Gente. Seja breve. Tchau, querido. Tchau.